Sim, eu recebi um e-mail da coordenação, só voltando, que eu me lembrei agora, questionando o material aqui de processo penal, porque tinha o nome de outro professor. É de propósito, foi de propósito. Fábio, aquele e-mail que você me mandou, dizendo que o aluno questionou que o material de processo tinha o nome do professor Dilon, não tem problema nenhum. Na verdade é o seguinte, eu conversei com outro professor, que é o professor Dilon, e ele já tinha o material todo prontinho, eu dei uma olhada no material, o material dele estava show de bola, estava completo, mais completo até do que o meu material. Então, o que foi que eu fiz? Eu conversei com ele e pedi para ele para usar o material dele nos cursos. E aí ele me autorizou, não tem problema nenhum. Aí, por questão de ética, lógico, eu deixei o nome dele. Ele até disse, não, vai, pode tirar seu nome, não tem problema, mas aí você sabe que não é assim. Então, eu preferi deixar o nome dele lá para que os alunos soubessem que aquele material não fui eu que redigi, tá? Eu apenas adaptei, fiz algumas interferências, incluí algo, tirei algumas coisas para adaptar ao nosso conteúdo programático, ok? Todo mundo fechado até aí? Show de bola? Vamos nós. Pessoal, veja só, nós vamos até 12h10, mais ou menos, conversando sobre direito administrativo. E eu vou utilizar a mesma sistemática que eu conversei com vocês sobre o processo penal. Mas agora, quando a gente fala da matéria direito administrativo, eu tenho que conversar com vocês um pouquinho sobre a parte introdutória. E aí, logo de cara, eu tenho que botar assim, ó, tema 01, considerações preliminares, porque nessas considerações preliminares, a gente tem que falar um pouquinho sobre o Estado, temos que falar um pouquinho sobre a administração e temos que falar um pouquinho sobre os princípios da administração. Se eu conseguir, no final da aula de hoje, falar sobre o Estado, falar sobre a administração pública, a gente consegue matar o conteúdo tranquilamente no decorrer das nossas horas, ok? Veja só, todas as vezes que a gente fala sobre o Estado, 5 características são relevantes sobre o Estado. A primeira relevante função envolve a personalidade. Olhe para cá. Não anote nada, olhe para cá. Primeira informação é que se você abrir o artigo 41 do Código Civil, lá vai estar dizendo que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público. Ó, quando você abre o 41, lá vai estar dizendo que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público. Aí o aluno me pergunta, meu filho, o que é ser pessoa jurídica de direito público? É fácil. É você me dizer que o Estado tem o quê? Personalidade. O aluno continua me perguntando, ô Fagner, peraí, e o que quer dizer ter personalidade? É fácil. É o Estado ser sujeito de direitos e o Estado ser sujeito de deveres. Então, no dia a dia, o Estado tem direitos que devem ser observados. No dia a dia, o Estado tem obrigações a cumprir, que são os deveres. Quando você me diz que o Estado tem direitos e deveres, você está me dizendo que ele tem personalidade. Você está me dizendo que ele é uma pessoa jurídica de direito público. E isso tudo está no 41. Então, bota aí no caderno de vocês. Bota aí no caderno de vocês. De acordo com o artigo 41 do Código Civil, de acordo com o artigo 41 do Código Civil, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público. De acordo com o artigo 41 do Código Civil, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público. Ou seja, tem personalidade. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público. Ou seja, tem personalidade. Abra parênteses. Sujeito de direitos e deveres. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público. Ou seja, tem personalidade. Abre parênteses. Sujeito de direitos e deveres. Todo mundo chegou aí? Beleza? Show de bola, né? Meu povo, quando a gente ainda fala sobre o Estado, quando a gente ainda trabalha o Estado, você precisa saber da segunda informação. Vou começar, Danison, pelo menos esse é o objetivo. Quando você trabalha o Estado, você precisa saber o seguinte, olha, o Estado deve ser entendido
em sentido amplo. Aí o aluno pergunta, pessoal, quando eu estou falando Estado, é Estado de Sergipe, é Estado da Bahia, é Estado de Alagoas? Não, eu não estou restringindo. Quando você fala Estado, você tem que falar do Estado Nacional, você tem que falar do Estado como um todo. E quando eu falo Estado Nacional, Estado como um todo, eu estou me referindo à República Federativa do Brasil. E essa República Federativa do Brasil, ela é formada, essa República Federativa do Brasil, ela é composta por 4 entes. Quais são os 4 entes que fazem parte? Quais são os 4 entes que compõem a República Federativa do Brasil? União, Estados-membros, municípios e DF. Olhe para cá, não anote nada. O Estado deve ser entendido em sentido amplo, ou seja, os entes federados, a República Federativa do Brasil, é a União, Estados-membros, municípios e DF. E chamo sua atenção para dizer o seguinte, esses entes federados aí, que estão previstos no artigo 18 da Constituição, eles são entes autônomos. Aí o aluno me pergunta, Fagner, me explique o que quer dizer entes federados autônomos. Fácil demais. A União não manda no Estado. Estado não manda no município. Município não manda no Distrito Federal. Se um não manda no outro, é porque existe o quê? Autonomia. Fatiana vai acompanhando, porque o nosso tempo é muito curto e o conteúdo é muito grande. Eu vou explicando rápido, mas eu sempre paro para anotar no caderno. Então anote aí um asterisco no seu caderno, bote aí um asterisco no caderno. Bote assim. O Estado deve ser entendido em sentido amplo. O Estado deve ser entendido em sentido amplo. O Estado deve ser entendido em sentido amplo. 2 pontos. O Estado deve ser entendido em sentido amplo. 2 pontos. A República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil. O Estado deve ser entendido em sentido amplo. 2 pontos. A República Federativa do Brasil, que é formada por 4 entes. O Estado deve ser entendido em sentido amplo. 2 pontos. A República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil, que é formada por 4 entes. É formada por 4 entes. Abra parênteses. Abra aí parênteses. Anote. União, Estados-membros, municípios e DF. União, Estados-membros, municípios e DF. O Estado deve ser entendido em sentido amplo. 2 pontos. A República Federativa do Brasil, a qual é formada por 4 entes. União, Estados-membros, municípios e DF. Todos autônomos. Todos autônomos. Então, meu povo, você sabe que quando eu falo Estado, não é Estado em sentido restrito. Não é Sergipe, não é Bahia, não é Alagoas, não é São Paulo. Eu estou falando do Estado Nacional, eu estou falando do Estado como um todo, eu estou falando da República Federativa do Brasil. E os 4 entes que a compõem são União, Estados, Municípios e DF. Todos esses entes são entes o quê? Autônomos. Beleza? Todo mundo está entendendo? Fatiana, até aí tudo tranquilo? O rápido é rápido, o raciocínio é rápido, mas eu sempre paro para anotar bonitinho no caderno, para ficar bem catalogado e você não ter nenhuma dificuldade, beleza? Mas qualquer coisa pode intervir aqui que a gente dá uma reduzida. Repare só, ainda quando eu falo do Estado, o aluno precisa saber quais são os elementos do Estado. Meu povo, o Estado possui 3 elementos, olhe para cá. O Estado possui 3 elementos. Existe o povo. O povo é o elemento humano, é o conjunto de pessoas que se reúnem para uma determinada atividade. Então o Estado ele tem 3 elementos. O primeiro elemento é o povo. Povão. Pronto. É o elemento humano. É o elemento humano, traduza. É o conjunto de pessoas
que se reúnem com o mesmo objetivo. Já que eu falei do povo, vou dizer logo, ô povo, não seja burro não, viu? Porque você que quer concurso público, você que quer passar no concurso, é Dilma 13. Porque se não for Dilma 13, não tem concurso não, viu? Se ligue. Nós vamos avançar mais um pouquinho. E além do povo, nós temos o segundo elemento. E além do povo, nós temos o segundo elemento, que é o território. Olha só. O que é o território? Pessoal, veja só. Território é elemento físico. Território é um elemento físico. Traduza o que é isso. É o espaço geográfico onde o povo vai se instalar. Então, o povo inteligente que vota Dilma 13 se instala em um determinado território. Esse território é o elemento físico, é o espaço geográfico. Beleza até aí? Além do povo, além do território, nós temos também o governo soberano. Nós temos o governo soberano. E o que quer dizer governo soberano? É um elemento político, meu povo. É um elemento político. Ou seja, o Brasil não deve obediência a nenhum país estrangeiro. Quando eu falo soberania, eu estou querendo lhe dizer que o Estado brasileiro não deve obediência a nenhum país estrangeiro, nem ao FMI, que inclusive toda a dívida foi paga. Então venha comigo, bote aí no caderno de vocês, anote. O Estado possui 3 elementos. O Estado possui 3 elementos. O Estado possui 3 elementos. 2 pontos. O povo. O Estado possui 3 elementos. 2 pontos. O povo, entre parênteses, é o elemento humano. É o elemento humano. Ou seja, é o elemento humano. Ou seja, o conjunto de pessoas que se reúnem com o mesmo objetivo. O conjunto de pessoas que se reúnem com o mesmo objetivo. Beleza, né? Aí feche parênteses. Bote aí, vírgula. Bote o segundo elemento, território. Bote aí o segundo elemento, território. O povo é elemento humano, conjunto de pessoas que se reúnem com o mesmo objetivo. Segundo elemento é o território. Bote entre parênteses, é o elemento físico. Ou seja, é o espaço geográfico. O elemento físico, ou seja, é o espaço geográfico. E bote agora, feche parênteses, né? O terceiro elemento do Estado, governo soberano. Bote aí o terceiro elemento do Estado, governo soberano. Todo mundo chegou aí? Beleza? Pessoal, quando eu falo do governo soberano, abra parênteses e anote. Governo soberano é o elemento político. Ou seja, o Estado brasileiro não deve obediência a nenhum outro. O Estado brasileiro não deve obediência a nenhum outro. Show de bola, né? Show de bola. Pronto. Então veja, o Estado já disse que tem personalidade, já disse que o Estado deve ser entendido em sentido amplo, já disse os elementos do Estado. Aí, meu povo, tenho que avançar mais um pouquinho. Para lhe dizer que o Estado desenvolve no dia a dia algumas funções. E no dia a dia, o Estado desenvolve as chamadas funções típicas e o Estado desenvolve as chamadas funções o quê? Atípicas. No dia a dia, o Estado desenvolve várias atividades.
Essas atividades podem ser típicas, como podem ser atípicas. E quem desenvolve essas atividades pelo Estado são os poderes. E aí nós temos 3 poderes por meio dos quais o Estado trabalha. Quais são os 3 poderes por meio dos quais o Estado desenvolve as suas atividades? Nós temos o chamado poder executivo, nós temos o chamado poder legislativo e nós temos o chamado poder o quê? Judiciário. Então, no dia a dia, o Estado desenvolve as suas atividades, o Estado desenvolve as suas funções por meio de 3 poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E o que é uma função típica, o que é uma função atípica, eu vou dizer já. Bota aí no caderno assim. O Estado desenvolve as suas atividades, o Estado desenvolve as suas atividades por meio de 3 poderes. O Estado desenvolve as suas atividades por meio de 3 poderes. O Estado desenvolve as suas atividades por meio de 3 poderes. 2 pontos. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, vírgula, os quais são independentes e harmônicos entre si. Os quais são independentes e harmônicos entre si. Beleza? Show de bola, show de bola. Os quais são independentes e harmônicos entre si. Alguém está perdido? Alguém está voando? Nada, né? Pessoal, aí alguém me pergunta, e o que é uma função típica? E o que é uma função atípica? Repare só, o que é uma função típica? O que é uma função atípica? Venha comigo, venha comigo. Função típica é aquela que os 3 poderes fazem no dia a dia, fazem de maneira habitual. Qual é a função típica, melhor, qual é a função típica do Executivo? O que é que ele faz todos os dias? Qual é a função típica do Legislativo? O que é que ele faz todos os dias? Qual é a função típica do Judiciário? O que é que ele faz no dia a dia? Então, função típica é aquela que os 3 poderes desenvolvem de maneira habitual. Então, bota aí no caderno de vocês, funções típicas. Bota aí, por favor, funções típicas. Lá vai. São aquelas que os poderes executivo, legislativo e judiciário são aquelas que os poderes executivo, legislativo e judiciário desenvolvem de maneira habitual. Uma vez que desenvolvem de maneira habitual, uma vez que foram criados para tanto, Todo mundo chegou aí? Então, funções típicas são aquelas que o Executivo, Legislativo e Judiciário desenvolvem de maneira habitual, uma vez que foram criados para tanto. E o que é função atípica? Funções atípicas são aquelas que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário desenvolvem de maneira excepcional. E por que eles fazem isso de maneira excepcional? Porque não foram criados para tanto. Desenvolve de maneira excepcional, porque não foram criados para tanto. Então, bota no caderno de vocês, por gentileza, bota assim. Funções atípicas. Lá vai. São aquelas atípicas. São aquelas que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são aquelas que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário desenvolvem de maneira excepcional. São aquelas que os poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário desenvolvem de maneira excepcional. Uma vez que não foram criados para tanto. Uma vez que não foram criados para tanto. A pior coisa do planeta é você ter vizinho. A pior coisa do planeta é você ter vizinho. Porque eu moro num apartamento, meu povo, e a vizinha de cima agora resolveu passar aquele lustra, não sei o que lá no chão, aquela maquinazinha enceradeira. Eita zoada da gota, rapaz, essa mulher. Mas tudo bem, eu vou falando mesmo assim, eu vou falando, daqui a pouco ela para. Pois é uma rapariga que fica fazendo isso, só pode. Ó, ô vizinho insuportável, vamos nós. À noite é aquele vucu, nheco da cama, que eu não sei o que é que está fazendo nesse nheco, nesse vucu. Agora esses, não é possível. Chama o síndico já aplicou uma multa, cacete nela, apesar de que o síndico é minha mãe, então ela já aplicou a multa, vamos embora. Repare só, já matei com vocês o que é uma função típica, já matei com vocês o que era uma função atípica, vamos avançar mais um pouco. Meu povo, veja só. Cuidado, vocês estão conseguindo me ouvir? Beleza, pronto, agora parece que deu uma melhorada. Cuidado com algumas situações específicas. Quando a gente fala dessas considerações preliminares, além de você falar que o Estado tem personalidade, que o Estado é sentido amplo, os elementos do Estado e as funções do Estado, funções típicas e funções atípicas, a gente precisa falar um pouquinho do direito administrativo. A gente precisa conversar um pouquinho do direito administrativo. Meu povo, existem várias formas de você falar do direito. Você tem direito constitucional, você tem direito penal, você tem direito civil, você tem processo civil, você tem direito do trabalho, você tem um monte de direito. Mas direito, meu povo, é tudo a mesma coisa. Falou na palavra direito, você tem um monte de normas, e um monte de princípios, que regulam uma situação específica. Então, olhe para cá. Falou direito, você tem que lembrar, direito é um conjunto de normas e princípios. Olhe para o quadro, normas e princípios que regulam uma situação específica. Aí venha comigo nesse detalhe. O direito administrativo é norma e princípio. O direito administrativo regula uma situação específica. Show de bola. Mas que situação específica é essa? Aquilo que o Estado faz. Pessoal, se o Estado constrói uma rua, se o Estado constrói uma praça, se o Estado faz o recapeamento de uma rua, se o Estado faz concurso público para a Polícia Civil, isso é direito administrativo. Então, bota aí no caderno de vocês, por favor, o que é o direito administrativo. Bote assim, lá vai. É o conjunto de normas e princípios. Que visam regulamentar, as relações entre o Estado e a coletividade. Conjunto de normas e princípios que visam regulamentar as relações entre o Estado e a coletividade. Bem como entre o Estado e as pessoas individualmente. Conjunto de normas e princípios
que visam regulamentar as relações entre o Estado e a coletividade, bem como entre o Estado e as pessoas individualmente. Agora, pessoal, vocês têm que saber o seguinte: todas as vezes que o Estado trabalha, todas as vezes que o Estado desenvolve as suas atividades, o Estado sempre quer um único objetivo. Sabe qual é o objetivo? Atender o interesse da coletividade. O objetivo sempre é atender o interesse público. Então, bote uma vírgula. Eu vou repetir. Conjunto de normas e princípios que visam regulamentar as relações entre o Estado e a coletividade, bem como entre o Estado e as pessoas individualmente, vírgula, bote uma vírgula nessa porra, bote uma vírgula, sempre com o objetivo, sempre com o objetivo de atender o interesse público, sempre com o objetivo de atender o interesse público. Beleza até aí? Show de bola, pronto. Pessoal, veja só, todas as vezes que a gente fala do direito administrativo, eu tenho que puxar uma OBS. Fatiano, eu lhe respondo já, tenha um pouquinho de paciência, tudo bem? Eu tenho que puxar uma OBS. Meu povo, que OBS é essa? Olhe para o quadro. O direito, ele se classifica para fins de estudos em dois grupos. Ou ele é ramo do direito público, ou ele é ramo do direito privado. Para fins de estados, para fins didáticos, para estudos, o direito se subdivide em dois grupos. Ou ele é ramo do direito público, ou ele é ramo do direito privado. Quando é que eu tenho ramo do direito público? Direito público, meu povo, é quando prevalece o interesse da coletividade. Direito público é quando prevalece o interesse da coletividade. Agora, veja só, e o direito privado? O direito privado é quando prevalece o interesse do particular. Veja, Maria, relaxe, que a gente está no quadro, vem para o chat e aí vai na dinâmica. Relaxe. Eu estou falando, é para olhar para mim, não é para olhar para nada não. Olhe para minha cara feia, Maria, isso. Olhe para minha cara feia, eu não sou tão feio quanto falo, mas olhe para mim. Veja só. Quando é que nós temos ramo do direito público? Quando prevalece o interesse da coletividade. E quando é que nós temos ramos do direito privado? É direito privado quando prevalece o interesse do particular. E aí, neste instante, eu disse para vocês assim: o direito administrativo é o conjunto de normas e princípios que visa regulamentar as relações do Estado com a coletividade e do Estado com as pessoas, vírgula, sempre com o objetivo de quê? De atender o interesse público. Meu povo, se o objetivo é atender o interesse público, é claro que eu estou diante do interesse da coletividade. Então eu já posso puxar OBS no seu caderno e dizer assim, que o direito administrativo, eu já posso dizer que o direito administrativo é considerado o ramo do direito público. Por que é considerado o ramo do direito público? Porque vai prevalecer o que, meu povo? O interesse da coletividade. Então, puxa uma OBS no seu caderno, puxa uma OBS aí no seu caderno e anote o seguinte. Lá vai. O direito se subdivide em dois grandes grupos. O direito se subdivide em dois grandes grupos. 2 pontos, letra A. Ramo do direito público.